Muito bom dia, nós estamos começando o Tempo Entrevista aqui pela Tempo FM, diretamente aqui dos estúdios da Rádio Tempo, comunicando para toda a região do Cariri. É uma grande satisfação estar aqui novamente com todos vocês e uma grande alegria nesta manhã receber aqui o vereador Gleidson Lima Bezerra. Ele que é casado, policial civil, formado em Direito, filiado ao PMN, eleito com 4.265 votos, fazendo aí um total de 3,31% dos votos válidos e agora eleito presidente da mesa diretora da Câmara de Vereadores. Bom dia, Gleidson. Bom dia, meus amigos, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Tempo FM. E desde já dizer da minha alegria e satisfação de estar aqui participando desse maravilhoso programa. Muito bem. Gleidson, eu gostaria de começar com uma pergunta falando sobre como combater um grande mal na nossa política, que é o fisiologismo, né? Aquela conduta prática do servidor público, do político, em acreditar muitas vezes que a coisa pública, a res pública, ela é dele mesmo, ele tem que trabalhar para ele mesmo. Como você, na qualidade, na grande responsabilidade que você recebeu, primeiramente em receber, ser o mais votado, né? Em ser eleito e agora em ser eleito, além de ser eleito vereador, presidente da Câmara. Como combater um mal que é notório no nosso país e não diferente no nosso município? Como combater o fisiologismo? Olha, inicialmente você tem que ter boa vontade. Você tem que querer fazer. O homem público, ele tem que ter a consciência de que a coisa pública não é dele, já está dizendo, é pública. E isso é possível através de fiscalização dos seus atos e total transparência deles. Não dá para você imaginar uma administração pública atual convincente se ela não for transparente. Inclusive, eu sou o autor da lei que criou o Portal da Transparência na Câmara dos Vereadores, que funcionou bem até por um período, depois ela ficou um pouco adormecida, e também a do Executivo, que nunca saiu do papel. E por que ela ficou adormecida? Porque a parte da fiscalização não funcionou. Nós somos seres falhos. Então é uma tendência natural do ser humano em correr para o erro, em vacilar, em muitas vezes se acomodar diante de certas circunstâncias. Então, se você tem a obrigação da transparência com o recurso público, com as suas ações, com os princípios previstos na Constituição, e aí entra o da impessoalidade, o da legalidade, da publicidade, enfim, da moralidade, eficiência, né? Da eficiência. Por outro lado, você tem que ter uma constante fiscalização para que você nunca se desvie desse caminho. E quando você começar a se desviar, quando você começar a falhar, ter alguém para chamar a tua atenção e dizer, está esquecendo isso e aquilo. Com essas duas peças-chave e, obviamente, com muita vontade de fazer, eu acredito que com o tempo você consegue convencer as pessoas de que o seu trabalho é bom, de que sua intenção é boa e o retorno vem e vai te dar a força necessária, a força política necessária para que você desenvolva o seu trabalho. Ok, nós estamos aqui também com Augusto Barros. Fique à vontade, Augusto, também para fazer as suas intervenções. Bom dia, ouvintes. Bom dia a todos os ouvintes que nos acompanham aqui todo sábado aqui no Tempo Entrevista. Um bom dia também para alguns ouvintes que já estão na escuta, Gleidson. O retorno. Nosso amigo Dr. Paulo de Souza, que está também ouvindo, interagindo conosco aqui. E outros ouvintes que agora aparecem também aqui já, o galego lá do Guaraná, Paraíso, também, dizendo que está ouvindo também. É muito pluri o seu conhecimento. Mas vamos objetivamente a uma pergunta. Gleidson, a gente acompanha há muito tempo o teu trabalho, uma esperança para o nosso município, nosso país, um homem jovem, responsável. Gleidson, você pegou mais, por assim dizer, mais uma cruz, por assim dizer. Porque, além de ser vereador, agora, nosso amigo Gleidson Bezerra é responsável por uma casa.
Você podia nos relatar assim, a quantidade de funcionários, a receita que você vai administrar, que é mais uma responsabilidade. Você não é só um parlamentar hoje, você é um gestor, né? Além de ter um bom jogo de cintura para conversar com os pares, para conversar com o executivo, para conversar com o deputado federal, estadual, com senadores, com o próprio presidente, você é um presidente do legislativo também, com o judiciário ainda tem que fazer a gestão da casa com responsabilidade, prestar contas, né? Não atrasar salário. Vai trabalhar com a função típica do legislativo, né? E ele está perguntando com a função atípica, né? Que é a função administrativa. Verdade. Então, como seria então a gestão desses recursos, né? Os recursos da própria casa no sentido trato com os funcionários. A gente sabe que tem muitas portarias também que envolve a Câmara Municipal. Então, qual é o montante aí de valores que deve passar pela Câmara Municipal? Então, cobrando do Gleison, já os assessores, os pares já estão dizendo, e os nossos assessores, eles um orçamento para organizar, para poder atender tudo isso. Verdade, olha, nós estamos enfrentando uma certa dificuldade inicial, porque a Câmara tem um orçamento muito robusto, muito mesmo, maior até do que muitas prefeituras aqui do interior, daqui da região do Cariri, e que gira em torno de R$1.150.000. Vai ser consolidado esse valor, mas gira em torno de R$1.100.000. Mês? Mês. Agora, nós também temos... Há necessidade para esse orçamento tão vultoso? Hoje nós vamos precisar disso. Se você analisar a Câmara, nós não temos um espaço adequado. Se você vai aqui em câmaras vizinhas, aqui em Várzea Alegre, cidades menores, bem menores que Juazeiro do Norte, elas têm uma estrutura muito melhor do que a nossa. O nosso prédio é acanhado, o nosso prédio não tem condições de receber, atender bem a população que ali ocorre. Os membros da imprensa não têm um espaço adequado. E a imprensa, não é porque eu estou jogando aqui confete em vocês, é porque é crucial para o exercício dos nossos trabalhos, seja da nossa função típica ou atípica, porque se nós não divulgarmos, se a gente não conseguir mostrar para a sociedade aquilo que é produzido no Poder Legislativo, nós não vamos ter a força política necessária para nos dar suporte nas nossas decisões. E aí, pensando na questão da transparência, como você mencionou, o fato de ter espaço para o povo entrar é uma ação de transparência, certamente, né? Agora, a gente sabe que não há uma construção, é difícil uma construção da noite para o dia, né? Então, há talvez ações mais rápidas, do tipo a transmissão de alguma maneira das sessões num rádio, certamente. Né, numa TV, Câmara de Vereadores, não sei, alguma coisa do tipo. Nós já estamos nos mobilizando para isso. Então veja bem, como a gente tem um orçamento na ordem de R$1.100.000, é bom que se diga que boa parte disso aí a gente já gasta só com folha. E não é com caso de comissionados, para você ter uma ideia. Nós temos 59 funcionários, respondendo à pergunta do nosso amigo Augusto, e uma folha de efetivos na ordem de R$385.000 por mês. Com mais R$260.000 com folha de pagamento dos vereadores, isso já sem o aumento, você já vai comprometer cerca de 60% dessa verba só com folha. E o detalhe, a lei não te autoriza passar dos 70%. A lei de responsabilidade fiscal, né, não permite que você estoure o limite de 70%. Com o pessoal? Com o pessoal. E os vereadores têm o direito, por lei, de ter acesso a, no mínimo, dois assessores. Certo. E você ainda precisa de um corpo, de uma equipe de confiança, um assessor de imprensa, um procurador, para cuidar das questões judiciais, enquanto que nós temos um corpo de advogados que cuida da questão interna, pareceres e tudo, nós precisamos de procuradoria. Enfim, muito se é gasto só com folha de pagamento. A outra parte que sobra, nós vamos pagar o patronal, que são aquelas contribuições, seja ela previdenciária, do INSS, do regime geral, ou do Previjuno, regime local, para os servidores concursados e efetivados, em cima daquilo que você gasta na folha de pagamento. Ali vem as despesas outras miúdas, como ele colocou, que muitas vezes a pessoa não tem a noção de que um presidente de Câmara também é um gerente, né? Então, água, luz, telefone, aluguel de um prédio, que nós vamos tentar acabar com isso aí, e também ver se a gente consegue fazer os parcelamentos,
tem parcelamento na Câmara dos Vereadores, nós iremos explicitar tudo isso por ocasião da nossa primeira sessão ordinária. Para que parcelamento de dívidas anteriores? Dívidas anteriores, contraídas junto ao próprio INSS, ao Previjun, ao Imposto de Renda, porque se você não tiver cuidado nesses repasses constitucionais, o gestor incorre em erro. Porque com uma folha estrangulada como essas... E erro você pode traduzir em crime, né? Também, pode ser, nem sempre, né? É bom fazer essa diferenciação, mas dizer também que pode incorrer em crime, sim. Crime de responsabilidade fiscal. Crime de responsabilidade fiscal, que na realidade seria uma coisa a ser observada caso a caso. Agora, nós pretendemos otimizar o recurso, como você bem pontuou. Nós temos condições de contratar um sistema de transmissão ao vivo das sessões via internet. Hoje a grande moda é a internet. Não é? E aí, a partir do momento em que a gente transmite, nós já daremos o acesso que o povo reclama. Nós temos que ter um sistema bem mais eficiente de controle das leis. Muitas pessoas não sabem quais são as leis que foram aprovadas no município. Não é? Uma espécie de vademecum digital ali, a biblioteca da Câmara, para que todo mundo tenha acesso às leis. A tramitação das leis. Quando ela entrou, se ela está nas comissões, se ela já retornou, quando é que vai ser a pauta de votação para o cidadão não seja pego de surpresa. Então, eu acho que com a organização, nós conseguiremos otimizar o recurso público, é essa a nossa finalidade, e por mês fazer também uma reserva. Isso é regra. Regra para a nossa casa, sim. Regra para uma pequena empresa, regra para um órgão como a Câmara Municipal que recebe uma quantidade de recursos como essa. Se a gente fizer esse recurso, essa economia, eu tenho certeza que eu não vou conseguir construir uma Câmara no meu mandato, em 2 anos apenas. Mas nós vamos deixar uma base... Um caminho aberto. Bem encaminhado, isso eu tenho uma convicção, para que a gente possa, aí sim, oferecer um auditório amplo e tal, e outras coisas bem mais complexas. Sua gestão de 2 anos, qual é o grande desafio que você acredita que vai ter que passar? Rapaz, isso aqui... E até ligo com outra pergunta. Você, depois que foi eleito, pôs o seu nome à disposição, você pensou, rapaz, que roubada eu entrei. Passa pela cabeça do homem público sempre. Muitas vezes a gente se avalia e reavalia por que está ali. Mas aí no dia seguinte você se lembra de um sonho que você tem de infância em chegar lá e realizar. Aí você diz, não, eu estou no lugar certo e eu devo fazer isso. Eu acredito que a minha maior marca será resgatar a imagem do Poder Legislativo. Eu não vou conseguir fazer isso sozinho, isso é fato. Eu preciso dos 21 vereadores. Eu sou apenas um no meio de um corpo composto por 21 vereadores, assessorado por 59 servidores e mais assessores parlamentares, enfim, é uma equipe inteira. E se eu conseguir mostrar para essa equipe que se o trabalho fluir bem, a força vem para o legislativo como um todo, já tão sofrido na sua imagem e sofrido muitas vezes injustamente, porque a notícia negativa que existe, ela toma a cena, ela rouba a cena e fica ali meses e meses e meses. E muita coisa boa que é produzida, uma audiência pública, uma discussão bacana em torno de um projeto, uma ação de fiscalização de um vereador. Aí onde entra a necessidade de comunicar melhor com a população, porque de fato, eu falando aqui como um cidadão, o que nos chega muitas vezes aos ouvidos, a conversa de repente ali no mercado, conversa ali na padaria, são esses problemas mesmo, que saltam aos olhos, são escândalos, problema com as vassouras, problema com papel higiênico, é o que fica de fato, e é o que chega aos ouvidos. Então se a Câmara não comunicar aquilo que ela faz de bom, o que vai ficar nos meus ouvidos, na minha mente, no meu coração, são esses escândalos mesmo. E a quem muito é dado, muito é cobrado, não é verdade? Então, assim, há uma grande responsabilidade que a lei coloca em cima do poder legislativo, né? Aquele sistema de pesos e contrapesos na divisão, na repartição dos poderes. Então, há muito poder em cima do legislativo. Então, há essa necessidade de comunicar daquilo que se está produzindo, né?
lá dentro da Câmara. Augusto. É presidente Gleidson, né? Nós temos tratamento agora, Vossa Excelência. Mas assim, me preocupa outra coisa. Você tem dado resposta a tudo que lhe cobram, pelo que acompanho, com trabalho. Um grande legislador, um pacificador na Câmara, sou testemunho disso. Em momentos difíceis da Câmara, tumultuados. A palavra do Gleidson, serena, firme, respeitosa. Como ficam seus projetos? Porque assim, o que acontece com a cidade é problema também do presidente, que cobram dele. O que acontece com os vereadores, os 20, vão tudo cobrar do presidente, os funcionários, né? Aí você também tem as pessoas que acreditaram na tua pessoa na questão dos projetos. E teus projetos? O projeto do presidente, do legislador Gleidson, como ficarão? Porque são muitas atribuições, né? Verdade, olha, é tudo muito novo, mas eu tenho uma sorte de contar com uma família extraordinária. Uma família de sangue, que me ajuda bastante, que me orienta, que chega ali, que dá um puxão de orelha quando a gente está errando. E tem uma família, outra constituída de amigos e apoiadores, que também certamente serão imprescindíveis para que a gente também não deixe cair aquela pegada também do legislador. Então, no meu planejamento, a minha finalidade é me cercar de pessoas que possam me auxiliar, né? Estou enfrentando problemas na Câmara dos Vereadores, como tem todos os órgãos espalhados por aí, prefeitos que estão entrando agora, e, enfim, nós não podemos ficar nessa ladainha de choro. O importante é tentar resolver, e isso vai tomar muito do meu tempo. A família, lamentavelmente, pelo período dos próximos 2 anos, vai ter que ter uma paciênciazinha comigo, pastor, para que a gente tenha... vai ser reduzido o tempo, infelizmente, que vai ser destinado aos filhos, à esposa, e os amigos, e eu vou ter que saber potencializar isso aí no nosso grupo político, para que me ajude a desenvolver o trabalho da melhor maneira possível. E também ser inicial, sabe? Essa questão de você colocar a casa em ordem e tudo, eu acho que com o tempo, quando as pessoas vão se situando e vão entendendo qual é o teu sentimento, os próprios vereadores que vão se sentir mais respeitados, prestigiados, seja ele da base ou da oposição. Um legislativo, quando eu falo em harmonia, hora nenhuma eu estou querendo dizer que todo mundo tem que correr para o mesmo caminho e dizer ou sim ou dizer só o não. Mas quando você potencializa os valores individuais, que você respeita os valores individuais, eles com o tempo vão perceber e dizer assim, poxa, eu tô tendo o meu espaço. E eu acredito que essas mesmas pessoas vão ser capazes de me ajudar e ao final a gente vai procurar dosar da melhor maneira possível o nosso mandato enquanto vereador de bancada e também como presidente. Presidente Gleidson, só 3 perguntas para encerrar até minha participação, porque o tempo urge. Assim, primeiro, não deu ainda para saber o 1 milhão que se falava tanto, que foi prometido ao Zé de Amélia, não se sabe se veio ou não, para a reforma e a construção de uma casa nova. Primeira pergunta. Segunda questão. Logicamente, que entra a questão pessoal, mas assim, um ponto interessante que eu queria refletir com o senhor é o seguinte, o senhor tem projetos pessoais como legislador, isso também, né? O seu projeto, como tem dos seus colegas, que o senhor tem que tramitar, tem que aprovar, mas tem os seus também, o senhor é presidente, mas tem os seus também. Como vai trabalhar isso? E uma questão que não é da sua alçada, mas como representante do Legislativo, cabe. Eu tenho uma profunda e grande admiração, até falava com um colega aqui, com o pastor Pedro, que é um batalhador. Eu tenho uma admiração profunda pelo SAMU. E Juazeiro precisa de mais veículos, né? Eu sei que não é da sua área, é estadual, mas o senhor é um representante. Como intensificar mais, como equipar mais a nossa cidade e região? Principalmente Juazeiro, com o SAMU, que salva tantas vidas. 3 perguntas, me desculpe assim, 3 seguidas. Pois não, vai me ajudando aí quando eu me esquecer de alguma delas. Com relação ao SAMU, aí envolve a saúde como um todo, eu acredito que a Câmara ela pode ser bastante proativa quando a gente promove audiência pública, por exemplo, com quem sabe falar sobre o assunto. Legislar sobre o assunto, nós não podemos, como você mesmo pontuou. Mas fiscalizar nós podemos. E nós temos vereadores, certamente, que vão se dedicar mais à causa da fiscalização e outras causas da legislação, a apresentação de leis e requerimentos. Vamos dar suporte para que cada um desenvolva o seu trabalho. E o senhor é bem relacionado com o governador também? Eu sou muito bem relacionado, graças a Deus, com todos os políticos de Juazeiro. Com todos eles.
todos eles. Com quem eu tive contato, a gente procurou servir, ajudar, ser bem intencionado. Quando nós passarmos dessa fase de correria e tudo mais, aí nós temos que dar uma investida pesada em relação a essas ações políticas que eu chamo. A boa política, a de visitar o gabinete, a de ir lá em busca do recurso. Que seja do meu conhecimento, essa verba de 1 milhão nunca saiu, respondendo na primeira pergunta. Nunca saiu para a Câmara. Mas nada impede de, uma vez a gente mostrando zelo com o dinheiro público, aqui, nós estamos conseguindo economizar isso aqui, a nossa meta é aquela, e nós precisamos de ajuda parlamentar para tanto. Então eu acredito que isso aí com o tempo poderá vir, com a força dos próprios vereadores. Se a casa se fizer forte, aí o grupo forte vai em busca desses apoios, seja com senador, deputado estadual ou federal. A outra pergunta, em relação aos nossos projetos. Tem que respeitar a tramitação. Normal. Tem algumas questões aqui em Juazeiro que eu estou até um pouco frustrado por não ter conseguido fazer com que a nossa lei funcionasse. Mas como o senhor vai arrumar tempo para isso, né? A gente consegue. Porque nós temos que nos cercar de assessores. É isso. Eu já tenho um bocado de ideias. E eu tenho outras pessoas que estão do meu lado, inclusive vocês podem ser bons parceiros, e muitos são. Muitas vezes eu estou na rua, a pessoa chega e diz, operador, deixa eu te dar uma sugestão, eu vou ali na minha agenda, anoto um pouquinho, coloco para um colega fazer uma análise jurídica da coisa, eu também já tenho um certo conhecimento, certamente facilitará. Acredito que com o tempo, com as coisas se organizando, se ajustando, vai ser bem mais fácil desenvolver esse trabalho. Nós estamos entrevistando aqui o Gleidson Bezerra, vereador pelo PMN e presidente da Câmara. Gleidson, como é o seu relacionamento, como será o seu relacionamento, melhor dizendo, com o prefeito Arnon Bezerra? Você foi, pelo que foi comunicado, divulgado, você faz parte do bloco, apoiado por ele. Qual é o tipo de relacionamento? Se há um compromisso, por exemplo, de aprovar todas as mensagens que o executivo mandar, ou há uma independência real, muito embora você tenha sido a sugestão, parte estava no bloco de apoio ao prefeito? Olha, eu acho que nós vamos ajudar o prefeito não só com o sim, mas com a crítica construtiva também. Né? Se a gente só disser o sim, sem o debate, sem a opinião, sem a força do Poder Legislativo, nós não ajudaremos na íntegra, na realidade. Naturalmente que eu faço parte da base de apoio do prefeito Arnon Bezerra, porque na campanha mesmo nós abraçamos o projeto do prefeito Arnon Bezerra, então óbvio que se a gente abraçou, é porque eu acredito que ele é a pessoa mais indicada para gerenciar a nossa cidade pelos próximos 4 anos. Estarei lá para dar o suporte necessário, a força que for necessária para que ele não encontre embaraços, para que ele tenha um apoio de um amigo, para quando um projeto for bom para a cidade, eu sou o primeiro a ir lá e defender, mesmo como presidente. Obviamente que não dali da bancada de presidente, você não deve fazer isso. Mas eu sou capaz de descer da mesa diretora, ir para a bancada, junto com os meus pares, e discutir a matéria quando eu acreditar que assim eu devo fazer. Agora, lógico, precisa de uma oposição. Tudo na nossa vida, eu falei lá no início da nossa entrevista, nós precisamos de uma oposição e de uma fiscalização para ser vigilante. Então eu tenho que dar força para que essa oposição exista e funcione. Eu tenho que me cercar de comissões temáticas fortes, de pessoas que entendem do assunto, de promover audiências públicas para que as boas ideias venham, as críticas e as sugestões surjam, e a gente ajudar efetivamente o executivo, que muitas vezes está de olho ou fechado para determinado problema, ou passou despercebido, e se a gente conseguir otimizar isso aí, a gente vai conseguir ajudá-lo na execução de projetos bacanas para a nossa cidade. Muito bem, nós chegamos ao final do nosso programa, do Tempo Entrevista, e quero agradecer ao Gleidson, dizer que as portas aqui do nosso programa estão abertas, sempre que precisar. Será uma grande satisfação e alegria poder contribuir desta maneira com o seu trabalho na qualidade de presidente, de vereador, e contribuir também com todas as ações do Poder Legislativo aqui no nosso município. Eu que agradeço, pastor, pelo espaço. Gostei muito da entrevista. Passou tão rápido o tempo. Eu acredito que muito esclarecedora para algumas pessoas que não entendem a essência do nosso poder e outros meandros lá de dentro que são bem peculiares à vida interna do Poder Legislativo. E ações como essas são as que eu almejo alcançar para a gente
deixar a população cada vez mais informada de como funciona. Tá? Agradeço ao nosso amigo Augusto também pelas intervenções, pelas perguntas. Mandar um abraço para o nosso amigo Dr. Paulo de Souza, um grande amigo, ouvinte, como citou aí o nosso colega Augusto, e dizer para toda a população de Juazeiro do Norte que nós estamos muito bem intencionados para fazer um trabalho profícuo na Câmara dos Vereadores. Dizer aos meus amigos vereadores, todos os vereadores e servidores, que eu conto com a colaboração, com a fiscalização de todos eles, para que a gente juntos procure fazer um mandato bem bacana e que Juazeiro do Norte consiga dar um salto de qualidade na nossa vida pública aí. Então, mais uma vez, muito obrigado e a gente se coloca à disposição lá na Câmara dos Vereadores. Um grande abraço a todos vocês.